Senhoras e senhores, meus amigos, meus seguidores, amigos, seguidores e público da nossa TV Escola. Hoje é 10 de novembro de 2021. Tem ao meu lado Vanderlei Abreu, que para quem não sabe é um hacker do bem agora, mas no passado ele vai contar muita coisa que ele fez com 16 anos, 17 anos. Vanderlei Abreu, hoje um bem-sucedido empresário na área de TI, vai nos contar tudo e não vai nos esconder nada, né, Vanderlei? Não sei. Algumas coisas permanecem secretas. Bom, Vanderlei eu conheço de longa data. Era outubro de 1998, quando meu filho recebeu na internet, num programa chamado Freetel, um americano que entrou lá no meio da turma que estava conversando e mandou um link. Quando meu filho abriu o link, eram 40 fotos pornográficas de criança em situações de violência sexual. Eu fiquei chocada quando meu filho me mostrou e comecei a ligar para a Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, Aeronáutico. Eu liguei para todas as autoridades, Polícia Federal, e respondiam sempre: senhora, nós não podemos ajudá-la porque nós não temos equipamentos, nem know-how e também não temos como rastrear, não temos tecnologia para investigar esse tipo de crime. Então eu procurei o Ministério Público através de uma advogada de uma ONG de direitos humanos, e ela já estava envolvida num caso de pedofilia de um professor da USP que contratou o gari aqui no Rio para fotografar as filhas do vizinho em situação pornográfica. Então eu a vi na televisão, procurei o repórter Caio Alex, que na época trabalhava na TV Manchete, e ele me levou até essa advogada e, através dela, nós começamos esse processo junto ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, e logo Carla Rocha, editora do jornal O Globo, me trouxe a pessoa que poderia nos ajudar nas investigações, porque eu denunciei também no site do FBI. Um mês depois eles me ligaram e pediram que eu mandasse todo o material pelo correio, e eles também começaram a investigar. E aí nós juntamos as autoridades americanas com as autoridades brasileiras e chegou o Papa da tecnologia na época, porque a internet era muito recente, Vanderlei Abreu, vulgo Storm, que era o nome que ele tinha como hacker. Conta o resto, Vanderlei. Nessa época eu tinha 20 anos, estava na faculdade. O promotor era professor da faculdade e me convenceu a fazer a investigação por créditos para aumentar o meu CR. Ou seja, trabalhou de graça. Eu ganhava um hambúrguer de vez em quando, um milkshake, mas a primeira, realmente, de primeira a gente trabalhou de graça, no amor. E realmente era uma coisa assim, eu não sabia o que eu ia esperar, né? Eu não tinha contato com esse tipo de coisa, nunca me envolvi em investigação criminal nem nada. Meu negócio era outro, né? Hackear equipamentos eletrônicos, né? Sites e instituições, né? Para pegar alguma coisa. Eu queria descobrir se existiam aliens mesmo, por isso que eu fui hackear a NASA. Mas enfim, quando a gente se deparou com o material, né, era um material muito vasto. Era uma rede de pedofilia internacional chamada Wonderland, que tinha ramificações no mundo inteiro, né? Não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, na Espanha, Israel. Muitas pessoas foram indiciadas nessa, não só aqui, mas fora do Brasil também, nessa operação. Inclusive autoridades, né? Cônsul, vice-cônsul e coisas e pessoas desse gênero. Pois é, mas você falou da NASA e ele se tornou muito famoso na época. Ele vai explicar por que quando ele tinha 16 ou 17 anos... Eu comecei com 17, mas fui pego com 19. Conta para todo mundo o que você fez, Vanderlei. Eu hackeava uma porrada de coisa, não era só a NASA não. Mas
Eu entrei na NASA, tinha várias máquinas na NASA, antigamente era diferente do que é hoje a internet. Você tinha menos segurança, era uma coisa mais amadora, tem que se entender isso também. Mas já existiam máquinas poderosas que processavam informações relevantes, né? A informática já era alguma coisa mais, já era uma peça importante no mundo em 98. Então, o que estava começando era a internet. Então, muitos computadores estavam ligados diretamente à internet e esses computadores também, alguns deles, estavam ligados a redes internas, tinham acesso a redes internas, tinham acesso a redes classificadas. Eu não sabia bem como é que era a arquitetura de segurança e, enfim, a questão maior é que eu acabei chegando num computador no laboratório de Los Alamos, através da NASA, que tinha acabado de entrar em comissionamento, tinha acabado de ser comissionado, que se chama, que são os computadores grandes estratégicos, são comissionados, né? Entram como se fosse um navio de guerra ou coisa desse gênero. Era uma peça importante, estratégica da defesa americana, que era o Blue Mountain, o computador mais rápido na história, que da época era um dos mais rápidos, era o mais rápido computador, mais poderoso computador na face da Terra. E eu hackei com uma conta de escada de um provedor. Mas me conta outra coisa, que é muito interessante essa 128 kbps por segundo. Então era um grupo de hackers no mundo inteiro, assim, e eles ficavam o quê? Jogando, disputando? Então, a gente, na verdade existia um monte de gente que fazia isso e tal, mas assim, eu descobri um bug que ninguém tinha e também não avisei ninguém, né, que tinha esse bug nas máquinas, uma máquina de uma marca específica, que o governo americano usava muito. Na verdade eram duas. E saí hackeando as máquinas todas, né? Quantas máquinas eu conseguia. Na época também os robôs de busca estavam começando, a gente tinha um Alta Vista, então Alta Vista, eu consegui lembro. identificar, a máquina tinha uma coisa chamada fingerprint, que é uma identificação que o Alta Vista pegava. Então eu usava ele para identificar as máquinas e me retornar informações de onde existiam máquinas poderosas para serem hackeadas. E existia um concurso do SETI, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, para conhecer as novas instalações que estavam sendo construídas com o patrocínio do Paul Allen, um dos donos da Microsoft, de busca por extraterrestres. Era da Universidade de Berkeley, ligada à Universidade de Berkeley, na Califórnia, e você podia ganhar alguns prêmios, entre eles conhecer esse novo array de satélite, de antenas que estava buscando extraterrestres. Então você processava pacotes, né? Processava informações para ver se existiam extraterrestres e quanto mais informação você processava, mais chance você tinha de ganhar. E assim, eu dei um mole que eu instalei esse negócio lá no Blue Mountain, que na época eu não sabia que era um dos computadores mais rápidos da face da Terra, era o computador mais rápido da face da Terra, e cerca de um dia e meio eu já tinha mais pacotes processados do que empresas como a IBM, por exemplo, tinha processado em todo o tempo Nessa época você estava com concurso. quantos anos, Vanderlei? Quando aconteceu isso eu tinha 19. Mas desde os 16, 17? Muito antes. Quando em 95 a internet entrou no Brasil, a gente começou a fazer os testes, existia linhas de escada chamada bridges, que você podia ligar para provedores de internet lá fora através de números específicos. A internet não era aquela que fazia um barulhinho assim para acessar, não era essa internet que a gente tem hoje, né? Não, você usava modem de escada, ele transformava tons da coisa em informação. Os modems eu comecei com um modem de 200 bps, 300 bps.
300 bits por segundo. Existe alguém que ainda usa aquele tipo de internet de escada? Então, isso é uma questão interessante. Hoje em dia, não se usa mais as pessoas normais não usam mais. Mas o pessoal, os criminosos, o pessoal que ainda existe, né? Na verdade, a pedofilia é uma coisa que não acabou. É o pessoal que vai para a Deep Web, funciona com essa Deep internet Web, ainda? etc. Eles usam low-tech para se comunicar. Porque é muito mais difícil hoje em dia, né? Você foi para frente, mas você não olha a tecnologia para trás. Inclusive Então, eu já vi gente anunciando assim que computadores que comprariam computadores antigos, disquetes e tudo mais, aqueles utilitários que a gente comprava. Gente, o disquete era deste tamanho, depois passou desse tamanho, depois veio CD, não é isso? exato. O negócio era DVD, assim. CD. Mas, Vanderlei, qual foi a primeira vez que você botou a mão num pseudo-computador? Porque eu me lembro que a primeira vez que eu vi alguma maquininha assim, tinha que fazer a programação daquele tipo de maquininha e depois usar. E também tinha agenda para programar, mas, gente, eu estou falando de tempos pré-históricos mesmo, né? VisiCalc. Da computação. O bisavô do Excel, não é nem avô já, mas... E depois veio também os joguinhos, Nintendo, não, mas bem antes do Nintendo. Atari, aqueles ping-pong assim com a bolinha. Era um computador. Não é? A bolinha assim pra lá e pra cá. Isso era Pong, telejogo. Telejogo! Olha... Esse vou te confessar que já não é da minha época. Quer dizer, de antes de mim. Eu cheguei a jogar, mas não é da minha época. É da minha. Então, da minha. Eu, assim, a primeira vez que eu vi um computador, eu já tinha Atari. Já tinha um Atari. Certo. Ganhei o Atari no meu aniversário de 4 anos, 1982. Eu lembro bem que eu comecei a usar... Tinha um jogo chamado Missile Commander, que eu adorava. As primeiras maquininhas que você usou, então. Essa foi Era criança, meu quantos primeiro anos? computador foi o Atari. Quantos anos você tinha? 4 anos. E meu pai do IME é militar. Ele comandava um quartel em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul. E foi a Porto Alegre a serviço. Viu numa loja um computador chamado CP400 da Prológica. Eu não sei se você se lembra, o Brasil tinha uma coisa chamada reserva de mercado. Tinha. Que os computadores não podiam ser importados. Foi o Collor de Mello que abriu tudo. Foi o Fernando Collor de Mello que abriu aquele negócio dos carros, que eram carroças, né? Isso. Fez um bom serviço, pelo menos nessa parte, fez um ótimo serviço para a sociedade brasileira abrindo esse tipo de coisa. Até os tijolões de celulares começaram a entrar também. Entraram os celulares mais rurais, né? Que eram umas malazinhas que você podia ligar. Então, assim, a tecnologia no Brasil era um pouco atrasada, era bem atrasada em relação ao resto do mundo. Mas eu tive um CP400, que era onde eu, inclusive, aprendi a ler e escrever. 4 anos. Eu tinha 6 nessa época, 5 para 6. Então, aprendi a ler em cima do computador. O computador me ajudou a ler e escrever. Eu acho que eu aprendi a programar primeiro do que eu aprendi a escrever. Mas depois disso, né, que você começou a hackear com 16, né? E o seu pai nessa história? E a sua mãe nessa história? As pessoas nem entendiam o que eu fazia direito. Eu me lembro uma vez que eu acessei a página da CIA. Não, mas é a página mesmo, que hoje todo mundo conhece como uma página da World Wide Web. Antigamente você tinha não existia site, existia uma coisa chamada Gopher, que você tinha informações. E a CIA publica um almanac chamado World Factbook, sobre todos os... Isso é muito comum nos Estados Unidos, é tipo o almanac Abril era aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você tinha o CIA Factbook. Então, então eu mostrei pro meu pai, olha aqui o CIA Factbook. Rapaz, o que você está fazendo? Sai daí agora. E tal, eles não entendiam que era
que aquilo não era ilegal. E assim, a fronteira entre o legal e o ilegal não existia, porque era tudo legal. Era tudo legal. Não existia leis que me impediam de entrar em lugar nenhum, entendeu? Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Mas assim, quando você começou a contactar hackers de outros países, então, por isso, exemplo? meu pai, por exemplo, ficava doido, porque eu ligava para os Estados Unidos, porra, tinha uma coisa chamada BBS, Bulletin Board System, que era antes um sistema pré-internet, que você ligava para um lugar, eles tinham um mini servidorzinho, onde tinha arquivos, onde você podia trocar. Eu ligava para os Estados Unidos para pegar informação numa BBS chamada Hackers Heaven, que é o céu dos hackers. Então tinha muita informação lá de como hackear as coisas e tal. Foi assim que eu comecei. Puta, gastava um dinheiro incrível de pulso telefônico. Eu acho que talvez nessa época, Vanderlei, sabe qual era a minha internet? Porque eu morava no meio do mato, lá em Santa Catarina, meu ex-marido, engenheiro militar. Seu pai é engenheiro, né? Meu pai é, mas do quê? Ele é coronel ou general agora? É general de brigada. Você é militar? Já fui. Qual a patente? Você nunca pega. Mas você fez colégio militar? O que Fiz você colégio militar, CPOR, tudo. Então, a minha internet, porque a gente morava num lugar frio demais, Santa Catarina, distante de Lages, onde tinha o batalhão para onde nós fomos primeiramente, depois nós fomos para Santa Cecília, e lá eu ganhei rádio amador. Eu fiz meu brevet, PY, PX, eu falava com navios do mundo inteiro, aí depois a gente foi para um lugar mais buraco ainda, entendeu? Engenheiro militar só serve em buraco, né? Então, assim, eu adorava passar tardes falando com navios do mundo inteiro. Rádio amador. Rádio amador. Eu fui cristalino, que chama, classe C. Né? Rádio amador. A gente tinha... Era oficial de comunicações. A gente tinha Meu pai era de comunicações e foi na AMAN e foi pro quadro de engenheiros militares, que ele fez ele, né? A gente falava, assim, pro PY e PX. PX era no carro. A gente tinha no carro. Tinha prefixo, PT. PT agora já não existe mais. Papatango, Whisky, Juliette. Esse era do meu pai. Né? Ele opera ainda? Ele era radioamador. Não opera mais. E hoje está tudo digitalizado, não tem mais graça. Tinha concurso de telegrafia. O meu o tio era Cobra. A Cobra assumiu essa marca, né? Computadores, mas é do Banco do Brasil, né? Né? Computadores do Brasil S.A. Pois é, Vanderlei. Então, você passou isso tudo, eu também vim lá de trás, né? Servindo só em buraco, até que aconteceu isso no tempo do ICQ. Eu falava com pedófilo pelo ICQ, porque eu assumi o lugar do meu filho, ele pensava que falava com meu filho e falava comigo. E prossegui assim por orientação das autoridades do Ministério Público, também as suas orientações, e das autoridades americanas. Então eu me fazia passar por ele durante 2 anos, quando foi no dia 1º de janeiro. Mas nesse inteirinho, depois que os agentes vieram várias vezes... Gary Espinosa, que aliás eu estou na captura dele, eu não sei por onde ele anda. Tem o cartão dele até hoje. Então, ele foi quem o FBI e a Polícia de Costumes Americanas indicou para acompanhar o caso. Então, depois que o Vanderlei foi chamado, né, para ajudar a rastrear, investigar, porque ninguém tinha nada e ninguém conseguia investigar e rastrear pedófilos e qualquer outro tipo de crimes eletrônicos, né, na internet. Aí entrou o Vanderlei Abreu, o Storm, na história, através da Carla Rocha, do Jornal o Globo, e você começou a trabalhar junto com o Ministério Público, daí surgiu uma super operação? Foi. Ela foi batizada de Operação Catedral, em homenagem às operações que estavam acontecendo contra a pedofilia na Europa, para desbaratar essa quadrilha, né? Que fazia filmes, aliciava crianças, não era só, não distribuía só o material, né? Você tinha também pessoas que só distribuíam material, mas você tinha venda de crianças, né?
O Gary Espinosa disse que tinha até crianças que eram traficadas para rituais satânicos. Isso eu não sei. Essa parte, assim, eu não cheguei a ver no tal do ritual satânico e nada. Eu sei que ela saía do Brasil, ela não tinha nem... Ela produzia... Ela nascia, a pessoa que gestava, né? Não posso dizer que é a mãe, mas a pessoa que gestava a criança, ela vendia... A criança já estava vendida para ser traficada. Não foi o caso do arquiteto, que o promotor Romero Lira, na época era o promotor Romero Lira e o procurador-geral era o Pinheiro Munhoz, né? O José Munhoz Pinheiro, que agora é desembargador, se não me engano. Com a chefe da primeira, a coordenadora da primeira central de inquérito era a Mônica de Piero. Isso. E eu me lembro quando o Gary Espinosa, eu encontrei com ele umas 3 vezes durante esses 2 anos de investigação, e no dia 1º de janeiro, quando o juiz pediu que eles coletassem provas em tempo real, eles estavam todos no meu quarto, o agente Gary, autoridades do Ministério Público, da Secretaria de Segurança e do Consulado Americano. Ele perguntou para o pedófilo, que achava que era meu filho, né, no meu computador, o que você tem para hoje? Ele dizia, o pedófilo, o que você quiser, criança com criança, criança com animal, criança com... E o Gary explicou que, às vezes, as crianças que eram assassinadas logo depois do abuso eram enterradas sob corpos de túmulos já existentes. Você lembra disso? E de covas de animal também. É muito pesado, gente, assim, mas infelizmente acontece. E vocês já viram vários casos agora, recentemente, né? Que as coisas acontecem lá na Dark Web, às vezes na praia, às vezes em vários lugares, assim, atrás de criança para fazer uma maldade dessa. Esse é um aviso aos pais, né? As crianças hoje têm muito mais acesso à internet do que tinham no meu tempo. Se no meu tempo, isso a gente está falando de 2098 até 2002, quando eu estive no Ministério Público, enquanto eu estive no Ministério Público, essas crianças eram abusadas naquele tempo, que a internet era muito menor do que é hoje. Você imagina o que acontece hoje. Nossa. E a erotização de lá para cá só piorou, né? Porque naquela época acho que ainda não tinha dança da garrafa, né? Estava começando. Agora a situação é essa. Você vê criança de 8 anos engravidando, né? Sim, isso sempre aconteceu, né? A maior tristeza é que talvez sempre foi seja velado, né? Sempre foi velado. Agora eu acho que está sendo mais exposto esse tipo de coisa, né? Esse tipo de informação está muito mais acessível. A questão é que, com isso, também crescem o acesso dessas pessoas a esse material, né? Então, hoje você tem a Dark Web, Deep Web, você tem Low Tech, você tem várias técnicas diferentes para proteger esse tipo de pessoa. E assim, está ficando cada vez mais difícil de você investigar. Então a Polícia Federal, ela tem um grupo muito bom. A gente, inclusive, os primeiros agentes da Polícia Federal no NET aqui no Rio de Janeiro foram treinados por mim, exatamente para trabalhar com isso. Antigamente ficava dentro do DELOPS. Isso, eu lembro. Porque eu não sei se você se lembra, mas a mesma advogada lá da ONG, que me conectou com o Ministério Público, eu falei para ela um dia, olha, o ministro da Justiça tem que tomar providências, porque a Polícia Federal não é treinada, não tem equipamento, não tem técnicos e tecnologia. E aí, não é que ela trouxe, Cristina Leonardo, o ministro da Justiça na época, que era o senador Renan Calheiros. E a gente deu uma coletiva de imprensa, tivemos uma coletiva de imprensa, eu exigindo que a Polícia Federal fosse treinada e tudo. O que você fez com a Polícia Federal? Porque parece que você também ficou envolvido. Foi criada no NET, você sabe que foi criada no NET, que era um núcleo de repressão a crimes na internet. Era uma unidade, agora é totalmente autônoma, mas na época era uma unidade dentro do DELOPS. Toda a parte de informática, de investigação de informática, ficava dentro do DELOPS.
Tem um amigo meu até hoje, o Alfredo, que trabalhou comigo nessa época lá, do The Lopes. Então a gente treinou o núcleo de repressão a crimes na internet, foi criada a DRCI aqui em São Paulo, e as coisas começaram a evoluir, né? A gente teve essa grande operação, chamou bastante atenção, foi a primeira grande operação de combate à pedofilia na internet, combate à pedofilia no Brasil, de internet no Brasil. Ficou muito escancarado que a coisa estava bem enraigada, né? Uhum. Estavam usando esses meios agora para se comunicar, para trocar material, para vender às crianças, entendeu? Então, assim, muitas crianças foram traficadas para fora do Brasil, Israel, Espanha, Estados Unidos. Então, e a gente continuou o trabalho até sair do Ministério Público, né? Também abrir a empresa. E realmente é um trabalho muito desgastante, né? Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de coisa. Não é uma coisa que um jovem deve ver com essa idade, né? Você não tem contato com esse tipo de coisa. Até eu morava na Zona Sul, era um playboyzinho, posso dizer assim, playboyzinho da Zona Sul, estudava na PUC, era um tipo de garoto de Zona Sul, carioca. Não é o tipo de coisa a que você está exposto, né? Mas, enfim, alguém tinha que fazer o trabalho. Então, e realmente era uma coisa bem degradante. Acho que a minha formação militar me ajudou muito nisso, né? Missão dada e missão cumprida. Bom, você, depois que abriu a empresa, né? Como é que você começou a difundir sua empresa? Porque é difícil formar um staff. Vanderlei, esse programa Realidade Econômica existe agora na TV Escola porque nós queremos ajudar as pessoas que estão no desalento, que estão precisando de oportunidades. E é muito difícil para o empresário, nos tempos de hoje, manter empregados, né? E com a concorrência, né? Principalmente dos preços imbatíveis de outros países, principalmente asiáticos, né? Porque eu acredito, Vanderlei, que os empresários do Ocidente caíram no precinho ling-ling da escravidão em países asiáticos, principalmente na China, vamos falar a verdade, é isso mesmo, porque tudo tem China, para todo lado que a gente vá, tem sempre alguma coisa que os insumos, os eletrônicos, os itens para fazer qualquer coisa. Então, assim, computadores, por exemplo, né, você mexe com isso. O Ocidente, para mim, caiu nesse conto, porque a ganância de lucro fácil levou o Ocidente a não querer mais os empresários a expandir suas redes comerciais, industriais. É mais fácil comprar um preço bem menor para lucrar muito mais. Aí gerou desempregabilidade. Em algumas áreas, talvez que há em outras, eu tenho uma visão diferente disso, porque eu acho que a China também abriu o mercado de alimentos para o Brasil. Sim. Você vende muito mais hoje. Isso começou, sabe com quem? General Ernesto Geisel. O Geisel, pronto. Então, assim, e foi em frente. Acho que depois que a China começou, o Deng Xiaoping abriu, né, a Revolução Industrial lá deles, eles começaram realmente a entrar para o mercado, fazer esse comunismo de mercado que eu não entendo como uma pessoa comunista e de mercado ao mesmo tempo. Eu também não entendo, não. É um programa meio chinês, né? Eu também não entendo. Você teve, acho que o Brasil ele tem um problema, ele nunca foi um país que realmente quis investir em tecnologia, investir nas indústrias de fins, né? Ele sempre foi o país do celeiro do mundo. Então, assim, eu acho que isso é um problema muito maior para os Estados Unidos do que é para a gente. A gente, assim, teve problema na indústria têxtil, efetivamente. Sim, quando Portugal fechou o Tratado dos Panos com a Inglaterra, porque o Brasil, no tempo do Império, estava se tornando uma potência para a Europa, para o mundo,
na produção de tecidos. Isso aconteceu na Índia também. E os ingleses fecharam acordos assim estranhos com Portugal, com a Índia. Então, nós quero te temos contar esse essa curiosidade. Esse problema é um problema secular eu brasileiro. pesquisei esse tema, Vanderlei. Exato. Impressionante, na Índia chegavam o pessoal lá que controlava as mulheres, né, com os teares. Algumas tiveram seus dedos cortados porque insistiam em produzir tecidos. E aqui no Brasil foi proibido, porque senão os ingleses não compravam os vinhos de Portugal. Não sei se você se lembra, você que tem uma relação com a Itália profunda, os sapatos italianos, alguns sapatos italianos, eu sei do Fratelli Rossetti, por exemplo, era produzido aqui em Novo Hamburgo. Não, eu comprei tantos lá na Itália, caríssimos. Então, se você tirasse a sola do sapato, você vê que era produzido em Novo Hamburgo. Efetivamente, a gente agora só exporta o couro para a China e na China que se faz. Sim. A manufatura ficou muito mais barata na China do que no resto do mundo. Agora, a gente ainda tem a oportunidade, nós somos celeiros do mundo, e mais do que nunca agora a gente pode entrar na mesa para competir, porque a gente ganhou outros mercados, a gente não fica dependendo só dos Estados Unidos, Europa, a gente tem outros mercados, tem o mercado árabe, tem o mercado africano, tem o mercado asiático. Então a gente tem a oportunidade agora de virar a mesa, Exato. sabe? De desenvolver tecnologias nossas, tecnologia agrária, a gente tem um parque de informática muito grande, software, tem pouco investimento, nós temos um material humano bom, sabe? Então eu incentivo as pessoas a procurarem. Por exemplo, a minha área, eu tenho mais de 40 vagas em aberto. Nossa, gente, olha aí. Para programadores, engenheiros de software, engenheiros de qualidade. E você pode aprender, você não precisa de terceiro grau para aprender a programar. Embora seja uma coisa interessante, eu tenho vários funcionários que têm o segundo grau completo apenas. E ganham muito bem, ganham salários de, às vezes, até 15, 20 mil reais. Você consegue imaginar o impacto que sofreram aquelas pessoas que dependiam de charrete, carruagem, diligência, cavalo, carroça, quando chegou o automóvel? Mas naquela época as mudanças eram muito lentas, então deu tempo para todo mundo se reinventar profissionalmente, aprender a apertar parafusos nas fábricas. Agora, da Segunda Guerra para cá, foi tudo ficando muito acelerado. Veio o computador, a internet, inteligência artificial, robótica, e aí eu fico preocupada, Vanderlei, preocupada, porque gerou também, paralelamente, um efeito colateral de desempregabilidade em massa, isso aqui. Os empregadores também com leis trabalhistas antigas, não querem contratar empregados, não querem mais alugar imóvel, comprar imóvel e expandir suas redes comerciais e industriais, não só porque dá muito trabalho, mas também porque a Bolsa de Valores, quem ganhou dinheiro, vai lá, eu não quero mais trabalhar, ter preocupação. Ou então, vou anunciar meus produtos e meus serviços na internet e entregar pelo correio. Então, a internet realmente, eu posso citar o caso da Amazon. A Amazon quebrou a maior parte de lojas de brinquedos nos Estados Unidos. Eu adorava a Fausto Arts, a Toys R Us, que eram lojas enormes, passaram a não fazer sentido, porque elas vendiam com um preço maior do que a Amazon fazia. A Amazon não pagava imposto, tem várias coisas que eram diferentes que são diferentes agora, mas eu acho que o mundo é isso. O mundo ele vai entrando. Quem não tá no bonde quem não pega o bonde da história é atropelado. Não, porque ainda tem atualmente muita gente, mas milhões de pessoas fora dessa transição de eras. A gente tem esse problema também, a gente tem um problema clássico do Brasil, que é a falta de investimento em nas pessoas, né? É muito fácil, muito mais fácil você investir em programas sociais que dão dinheiro direto, em vez de dar o peixe. A vara. A vara para ensinar a pescar. É óbvio que você precisa, entendeu? Porque quem não come não tem como aprender nada. Claro. Entendeu? Mas isso devia ser atrelado a um programa social de fomento profissionalizante. Claro. Entendeu? E olha, nós temos uma falta enorme de programadores, de desenvolvedores. Assim, o mercado
mundial, não estou falando só o Brasil, não. O mercado mundial, ele é muito carente desse tipo de profissional. Eu acho que deveria ter uma atenção maior nisso. A gente falou, inclusive, com o ministro de Ciência e Tecnologia, que vai estar investindo, vejo alguns programas, vários programas assim. Nós precisamos de mais. Se o mundo é rápido, como você disse, como as mudanças são rápidas, agora nós tivemos a pandemia, a gente precisa se adaptar mais rápido a essas condições mundiais, entendeu? Não é só, poxa, a China levou um monte de emprego meu. Os robôs vão tomar o meu ganha-pão. Isso é tão cíclico. A história se repete várias vezes, né? Eu vejo esses movimentos aí sociais, pseudo-sociais, quebrando fábrica, quebrando máquina, destruindo máquina agrícola, mostrando como isso fosse parar o progresso, sabe? Como se você... Isso foi feito várias vezes ao longo da história da humanidade, onde eu estou nada. Os ambientalistas. A vida é uma ilusão e tal. Os ambientalistas. Eu acho assim, que tem de tudo. Tem exploradores e coisas. É importantíssimo você ter uma exploração consciente da Amazônia. A Amazônia é extremamente importante para o mundo. É estratégica para o Brasil. Entendeu? Não dá para passar por lá e construir um parquinho de diversão lá dentro, entendeu? Mas é bem cobiçada também. Exatamente, por isso que por ser cobiçada, nós temos que preservá-la, nós temos que explorá-la conscientemente e mostrar, ser um exemplo para o mundo disso. O Brasil tem a maior reserva estratégica natural da face da Terra, entendeu? Explorar conscientemente essa reserva é um dever nosso. E cuidar desse negócio é um dever nosso. Exatamente. Entendeu? Eu acho que nós temos não só o direito, mas o dever de explorar conscientemente essa área. Entendeu? Preservando as populações locais, inclusive as populações locais tendo melhores condições do que nunca tiveram. Acho que esse é o nosso objetivo. Não é fazer que nem nos Estados Unidos, por exemplo, que deu um cassino para cada índio e um abraço, né? Depois matar durante dois séculos índio, de repente resolve dar um cassino para cada um e olha, beleza. Pô, nós temos populações que são realmente indígenas. Não é aquele índio que já está mais ou menos, que anda de caminhonete. É um índio mesmo que está dentro do Alto Xingu. Essas populações precisam ser preservadas. Mas não no estado como se fossem bichos em zoológico humano, não, né? Mas eles não estão zoológicos, eles estão lá na Amazônia. Pois é, mas tem gente que está lá, ONGs, por exemplo, que estão lá eu não acho que adoram ver índio pelado, doente. Mas eu acho que eles deviam ser protegidos, exatamente. O que você vai fazer com uma câmera no meio da mata e tal? Se o cara está lá, só você dirigir com uma câmera ou com qualquer coisa. Eu sei que, por exemplo, missionário adora ir para esse lugar. Missionário estrangeiro, por quê? Isso Estrangeiros, deu comprando terra estratégica no Brasil. Isso tem que ser visto também. Acho que tem muito explorador em qualquer área, né? Você lembra aquele dono da marca da raquete? Eu nem vou falar o nome dele aqui, tá? Ele namorava uma socialite brasileira e anunciava na internet que ele tinha uma propriedade lá na Amazônia que você, quando investia tanto, você estava salvando tantas árvores. E aí, a emissora, na época que fez a matéria, foi lá, entrevistou todo mundo que estava lá na área dele, que ele tinha prometido um monte de coisa para todo mundo que morava ali, ribeirinhos, né, o pessoal que morava ali, né, local mesmo, nativos. E, na verdade, não era nada disso. Igual a Ford. Você se lembra da Ford? Que o Henry Ford fez? Criou a Ford Town lá, a cidade da Ford lá na Amazônia. Aí, de repente, fez uma cidade bonita, ia levar engenheiros, ia criar uma cidade autossustentável, perto da borracha, né? Só que, no meio do caminho, inventaram a borracha sintética e largaram todo mundo a pé. A Ford largou todo mundo a pé. E a história do Major Fawcett, você conhece? Não conheço, não. A Major Fawcett é uma história real. Era patrocinado pelo National Royal
National Geographic. Ele National- foi lá para a banda da Amazônia também, chegou lá. A Royal Geographic Society. Eles queriam achar artefatos de ouro, né? Mas antropológicos, né? E geológicos e tudo mais. É um mistério aquilo ali também. Aí ele voltou sem muito sucesso. Depois ele retornou à Amazônia com mais alguém. Foi um insucesso total. E voltou para a Inglaterra, até que concederam. Quem se aproximou dele foi o Rockefeller. Uhum. Rockefeller se aproximou dele e patrocinou a terceira viagem dele, e nessa ele levou o filho e nunca mais apareceu. Mas tem indícios de que ele continuou vivo, ele não foi comido por índios. Entendeu? Então, essa intrusão, que foi isso, estou falando de 1905. Só como um detalhe aqui, os índios da Amazônia não comem ninguém. Quem comia eram os tupinambás, que era aqui do Rio de Janeiro, tá? Mas a fama em todo o Brasil é que índio comia a gente. Não come. Aqui, os de lá não comem, não. São os daqui. Vanderlei, mas vamos falar. Tem muita gente aqui que não deve comer gente. O quê? Nossa, na Segunda Guerra, lá na Itália, tem um filme que eu quero sugerir para você, que eu sei que você gosta de assistir filmes e tal, e para todos vocês aí. O nome do filme é La Pelle, com Marcello Mastroianni, e mostra numa reunião do alto comando lá em Nápoles, durante a Segunda Guerra, no jantar foi servido um braço e uma mão. Porque não tinha comida, não tinha nada, gente. Caramba. Então, teve canibalismo na época braba, né? Da Segunda, da Primeira Guerra também. Os filmes italianos são maravilhosos. Pier Paolo Pasolini. Nossa Senhora. Ô, Vanderlei, mas vamos falar de arte depois. Quero falar com você agora do ministro Marcos Pontes. Meu ídolo. Então, eu lembrei do Vanderlei quando eu tive a ideia de entrevistar o ministro Marcos Pontes. E eu também gosto muito dele. E quando agendaram comigo, eu fiz questão de avisar o Vanderlei, vamos lá. E fomos. E foi muito agradável. O Vanderlei participou da entrevista do ministro Marcos Pontes conosco, né, do programa Realidade Econômica. Então, foi maravilhoso. O que você achou do que nós conversamos? Eu adorei a parte falou? dos UFOs, que ele... Não sei se você viu, que ele viu UFOs, né? Ele perseguiu UFOs e tal. Pô, além de ser astronauta, ele perseguiu homenzinhos cinzas. Porque ele é piloto de caça, é um caçador. Ele é caçador, Então, ele teve essa Muito história legal. lá que ele contou. O cara é nota 10, pilotou caça nos Estados Unidos, Top Gun, astronauta, engenheiro, tudo. E veio de uma família Meu ídolo. bem simples, né? Pois é o cara. O que mais me impressionou também foi o conceito dele sobre Deus. E o que você acha disso? Eu tenho um conceito muito meu sobre Deus, sabe? Acredito muito que existe uma entidade determinística, mas eu especificamente não sigo nenhuma religião. Tenho de pessoas de raízes iorubá na família, até de religiões africanas na família, até judeu. Então, judaísmo. Católicos também, apostólico romano, meu pai muito católico. Então, eu tenho todas as religiões da minha família, eu resolvi ter a minha própria. Então, vamos voltar lá na sua empresa. Você disse que tem vagas para quem quiser trabalhar lá nessa área. E você, quando abriu a empresa, você se especializou na área de segurança Segurança, a gente agora tem compressão de dados também. Trabalhamos, inclusive, com essa parte de compressão de dados para a NASA, hoje, em alguns projetos deles. O James Webb, que vai ser lançado dia 18, ou foi lançado, não sei agora, dia 18 de dezembro. Trabalhamos no projeto Artemis, que vai lançar que vai ser a retomada em larga escala do Programa Espacial Americano, do Programa Espacial Americano de Exploração Humana do Sistema Solar.
Vamos ter uma presença, o objetivo é ter uma presença permanente na Lua e vai levar a primeira mulher à Lua em 2025. Acabou de ser atualizada a data, hoje foi atualizada a data de 2024 para 2025. E até 2030, Marte. Uma presença em E Marte. você está junto lá? Estamos tentando avançar as fronteiras do conhecimento humano. Então a nossa parte hoje é em parte de comunicação, criptografia e compressão de dados para comunicação em espaço profundo. Mas nós fazemos várias coisas, nós fazemos streaming de vídeo, né, para grandes televisões aqui no Brasil, comunicação segura para celulares, temos kits de robótica para crianças do 6º ao 9º ano, vários projetos diferentes. E você trabalha para uma emissora bem forte, né? Porque eu acredito que hoje segurança de TI é tudo que a gente precisa, né? Não só pessoa física, como também jurídica. Mas eu queria conversar com você sobre a pandemia. Como é que foi a sua história de enfrentamento, né, à pandemia? O que você fez? O que você deixou de fazer? O que sua empresa enfrentou? E bom, você pessoalmente, né, com a sua família? Eu tive logo no princípio, eu estava em Dubai, né, quando a pandemia começou. Voltei para o Brasil, logo em seguida tive os sintomas. Não sei se peguei no Dubai, se peguei aqui. Foi assim, 15, 20 dias depois de ter chegado nos Emirados Árabes. Eu tive logo no princípio, era uma doença meio desconhecida ainda é desconhecida, na verdade, ninguém entende muito bem da doença. Então, não tive muitos sintomas. É chato, né? Como qualquer gripe, mas para mim não passou de uma gripe normal. Agora tive pessoas, por exemplo, meus pais, eu agora já os vejo, porque eles estão vacinados com a terceira dose, mas eu passei quase 2 anos sem os ver. Minha mãe tem muito asmática e eu tive pessoas que morreram de Covid próximas. É uma doença bem complicada, não é fácil não. Eu, particularmente, fiz isolamento, fiz... E a empresa? E a empresa, o melhor de tudo é que a empresa já estava adaptada a esse tipo de modelo, né, de home office. A gente já tinha algumas pessoas trabalhando em home office, a gente já trabalhava com modelo híbrido. Eu trabalho na NASA, trabalho em vários lugares diferentes. Na verdade, a gente estava lançando o Perseverance, que é uma sonda. Então, a gente se adaptou muito bem. Acho que talvez tenha sido um dos poucos negócios aí que cresceu ao longo da pandemia. No ano da pandemia, nós duplicamos de tamanho. Nós crescemos 50%, 64%. E esse ano, que foi um ano assim, mais desafiador, inclusive, do que o ano passado, nós crescemos 32%. Vamos que a previsão ainda é crescer um pouco mais do que isso. Mas pelo menos 32% nós já temos garantido de crescimento. Então, assim, essa área de informática, ela foi a espinha dorsal, né? Para que os negócios pudessem continuar abertos. Então, muita gente, né? Minha área, por exemplo, é streaming de vídeo, compressão de vídeo e tal. Então, isso foi ótimo para mim, né? Porque as teleconferências, tudo passava de alguma forma pela minha plataforma. Então, foi bom. Em termos profissionais, né? Em termos de vida, foi bom. Agora, afetou a vida de todo mundo, né? Foi difícil você ficar em isolamento, ficar em casa. A gente não sabia direito o que ia acontecer, né? O mundo estava meio
meio caótico. Graças a Deus vieram essas vacinas aí e agora a gente pode andar na rua de novo. Mas você é a favor da obrigatoriedade da vacina? Eu não sou a favor de obrigatoriedade de nada, para dizer a verdade. Acho que nada devia ser obrigatório. Que bom. Olha aqui, Vanderlei, o negócio é o seguinte, é tudo muito bonito, muito tecnológico e tal, muita internet, muita inteligência artificial, muita robótica e essa coisa da mão de obra humana ser sempre substituída, mente também com a inteligência artificial, tudo ótimo. Comodidade a gente gosta e a tecnologia nos proporciona isso. A cada invenção, a cada mudança, a gente está evoluindo. Porém, me explica uma coisa que é um tormento na minha cabeça. E se acontecer um bug mundial? Isso já aconteceu algumas vezes. É um bug que não é uma pandemia de computadores? Pode virar um pandemônio? Pode, mas é difícil. Diferente dos seres humanos, as máquinas elas têm uma capacidade uma resiliência um pouco mais rápida. Você consegue. A gente teve isso o bug do milênio, teve algumas coisas. Então, assim, você tem um bug, como você tem espécies, você tem sistemas operacionais, você tem computadores que têm arquiteturas diferentes. Então, para você ter um vírus que circule em todos os computadores é um pouco complicado. Que seja um vírus que afete todas as máquinas é um pouco complicado. Mas você tem certeza que, por exemplo, não existe possibilidade nenhuma de alguém lá desligar a internet de algum jeito, assim? Como aconteceu com o Facebook outro dia. Você pode. Instagram, a internet, etc. você não se engane, a internet não é mundial, é americana. A Rússia tem uma internet. Então, a internet, quer dizer, a rede mundial de computadores não é de todo mundo, é dos Estados Unidos. Então ele tem a capacidade de ir lá e desligar a maquininha. Não existe nenhuma alternativa? Não, em termos de domínio, impossível. Você passa pelos Estados Unidos. Você acha que eu estou muito histérica se eu pensar em, por exemplo, comprar coisas mecânicas de novo, máquina de costura? Eu super acho que você está completamente histérica. Máquina de datilografar. Não faça isso. Sabe, máquina de... Outro dia, a minha netinha falou assim, nossa, ela datilógrafa na máquina de datilografar e já sai o impresso, papel impresso. Olha a observação. Eu cheguei a fazer curso de datilografia. Mas a verdade, eu participei dessa fase do mecânico pro digital, né? Também. Não, acho que não. Você lembra do Teletrim? É simples assim, lembro do Teletrim, Telégrafo. Lembro Taquígrafo. do Telex. Telex. Fax. O fax me pirou, cara. O fax me deixou enlouquecida. Como é possível passar um negócio aqui nessa máquina e sair lá no Japão? Muito legal. Foi uma coisa revolucionária mesmo. Facsímile. Feito igual. Então, eu acho que está completamente histérica. Não precisa... Primeiro porque eu acho que tem uma pressão muito grande mundial. Agora, a economia mundial depende da internet. Claro. Então, assim, inclusive americana. Então, se tiver um bug aí, vai para tudo, para água, alimento, medicamento, moeda, para então, tudo. Então, assim, eu não acredito que eles deem esse tiro no pé, entendeu? A não ser que seja estritamente necessário, mas é uma besteira muito grande, porque você tem trilhões de dólares envolvidos em negócios de internet hoje. A economia mundial passa toda pela internet. Não há possibilidade de hoje dos Estados Unidos, embora controle, eu acho que é mais um ponto a favor deles do que qualquer outra coisa. Se eles interromperem de alguma coisa, criarem alguma disrupção negativa na internet, isso vai causar um problema muito grande para eles, inclusive diplomático. Eu só tenho medo deles estarem querendo depopulizar o mundo, porque tem uma legião de bilhões de desempregados, famintos e falidos no mundo inteiro. E aí fica aquela coisa assim, vai demorar muito tempo para essa gente acompanhar, alcançar. Vamos matar. Espero que não.
Ninguém vai matar ninguém. A gente não está na era medieval. Acho que a informática existe exatamente para isso, para romper barreiras. Hoje em dia a mobilidade social é muito mais fácil do que era na década de 50, exatamente porque você tem essa possibilidade de aprender muito rápido, ter um acesso à informação é muito maior. Acho que deve melhorar ainda mais com a tecnologia 5G, que é mais barata, mais rápida e chinesa. Então, eu super torço para os Estados Unidos, mas a tecnologia chinesa para o 5G é melhor. Eu sou super fã da cultura americana, adoro hambúrguer, cachorro quente, American Way of Life. Estudei nos Estados Unidos, meus maiores clientes são americanos, eu trabalho para a NASA, mas o 5G chinês é melhor, tecnologicamente. Né? Mas será que... Eu li outro dia, Vanderlei... Tomara que eles cheguem lá, hein? Olha, tô torcendo. Se quiserem me contratar para melhorar o 5G de vocês, eu tô aqui, entendeu? Mas, Vanderlei, eu li outro dia, porque eu não sou da área de TI, né? Eu sou uma analfabeta digital, virtual e tudo. Mas eu li que tem algo chegando aí que é mais do que o 5G. Sempre tem... A transmissão de dados, você já ouviu falar nisso? Porque desde a Segunda Guerra que os dados de computador, telefonia, né, são transmitidos através de backbones, que são aqueles cabos submarinos, né? Sim. Com fios de cobre, agora é fibra ótica e tal. Porque tem nos continentes todos, né, ligados com esses backbones no fundo do mar. Acabaram de inaugurar um cabo submarino para os Estados Unidos. Fibra ótica, inclusive. Fibra ótica. Daqui até Miami. Que você que é da área de TI não sabe, mas eu li outro dia. Não sei se você leu. Conte-me. Conte-me tudo, não esconda nada. Foi um site especializado. Eles estão inventando agora onde é que nós vamos parar. 5G, né? Não vamos parar. Essa é a ideia. Mas agora, os backbones, por exemplo, e também satélites, raio de luz. Não tem mais fibra ótica daqui a pouco, nem nada. Wi-Fi, Laser Fidelity. Isso é um tipo de comunicação que vai ser usada para a Lua. Optical Communication. Isso é uma ótima possibilidade, porque além disso, há a possibilidade de você usar a comunicação quântica, que é um outro tipo de comunicação, computadores quânticos. A gente ainda está muito no começo da informática, está na idade zero da informação. A gente vai evoluir muito. A informática é uma das ciências mais novas que nós temos. Então, tem o quê? 50, 60 anos, um pouco mais? De 60 anos. Sim. O ENIAC é de 1949, mais ou menos. Conta um pouquinho para o nosso público ali, que é infanto-juvenil, você sabe, né? E alunos de todos os níveis e também o pessoal mais velho um pouquinho, gestores, profissionais de educação, né? Enfim, as famílias. Então, explica para todo mundo, por exemplo, como que nasceu a internet rapidamente. A internet nasceu de um projeto americano chamado DARPA, que visava, num ataque nuclear, que a informação estivesse disseminada em computadores através dos Estados Unidos. Então, é que tornava a informação fluida, que não estivesse num lugar só. E que a rede não pudesse ser interrompida. Por isso que eu falei que um vírus, como a rede é heterogênea, um vírus, assim como um vírus não dizimaria toda a vida na Terra, muito provavelmente, porque a gente tem vários tipos de espécies, vários tipos de organismos, na internet, um ataque nuclear, um ataque de bomba não interromperia o fluxo de informação. Esse foi o começo da internet. Inclusive, eu aconselho um livro chamado Onde os Magos Nunca Dormem, que é exatamente sobre o começo da internet, como é que a internet foi criada. Tem filme sobre isso? Sobre o começo da internet, não, engraçado. Só sobre o começo da revolução dos computadores pessoais, que chama-se Piratas do Silicon Valley, muito bom também.
Nossa, gente, alguém tem que produzir esse filme aí para contar a história de como nasceu a internet. É bem né? legal, assim. O livro é muito interessante. Era um projeto militar, então. Projeto né? militar da ARPA, que é Army Research Something. Então, Program. Army Research Program. Então, Vanderlei, só para a gente concluir, você também durante essa pandemia, né, durante os lockdowns, blá, 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 que você acabou de contar como foi que você enfrentou, né, a empresa também. Mas o que mais você fez? Porque, Vanderlei, eu andei pesquisando, eu vi você com violino, eu não sei o que você estava fazendo com violino ali. Sim, eu aproveitei para evoluir como indivíduo, né? Aprendi a tocar, estou aprendendo a tocar violino ainda. Ao abrir aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um problema de fluxo de mercadorias, né? Porque o Estado parou de comprar, as escolas fecharam, o Estado parou de comprar hortaliças do Cinturão Verde que nós temos aqui em volta. E muitas famílias estavam passando necessidade por causa disso. Além disso, as doações pararam também aqui, né? Para as instituições. Então eu criei um site que comprava esses alimentos do Cinturão Verde da Serra, principalmente de Friburgo, onde a maior parte de hortaliças do estado do Rio de Janeiro vem, e da cidade do Rio de Janeiro, desculpa. E peguei motoristas de Uber para distribuir, porque na época também a gente estava no lockdown, então os motoristas de Uber não tinham, você não podia nem ir a Niterói, lembra que as cidades estavam separadas. Então eu peguei esse pessoal para distribuir, e as pessoas que quisessem comprar direto do produtor podiam comprar as hortaliças. Esse projeto já teve o fim, né? Porque eu acho que agora as feiras voltaram, as feiras livres voltaram, então o fluxo de mercadoria voltou, então não precisa mais de mim, mas foi um projeto bem interessante, porque manteve, de certa forma, uma parte da comunidade, esse fluxo de mercadorias da comunidade funcionando. Sim, então além de aprender violino, piano, você também se envolveu, né, nessa causa social aí para ajudar as pessoas. A Storm definitivamente é do rabanete ao foguete. Ai, que legal! Mas tem um outro lado ainda que ele não contou. Ele é chefe de cozinha. Eu adoro. E como cozinhar. É que foi isso? Eu sempre gostei de cozinhar, assim. Eu vendi minha primeira empresa um pouco depois da Catedral. A primeira empresa foi criada, Storm, e eu vendi a empresa. E eu fiquei 4 anos, assim, um pouco mais de 4 anos em lockdown, lockup, que chama, que é um período em que eu não posso concorrer com a empresa, né? Não posso atuar no mercado. Então eu fui para o Manti, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa trabalhar na Agência Espacial Europeia e... Isso eu não sabia. Eu trabalhei no projeto Galileu, que é o projeto de GPS da União Europeia, uma constelação de GPS da União Europeia. E no projeto do Herschel Planck, que era uma sonda laboratório. Eu trabalhei em outros projetos, do Ariane 5, que é o foguete da Astra, em projetos de gestão de falha para usinas nucleares da Siemens, e da JAXA também, que é a Agência Espacial Japonesa. Fizemos bastante coisa nessa área, lá na Europa. Eu morei em Portugal e na Alemanha. E fizemos bastante coisa nesse negócio. Inclusive, Cordon Bleu. Uma escola famosérrima de gastronomia no mundo inteiro. Que legal, muito bom, viu, Vanderlei? Mas tem outra coisa que eu quero conversar com você para a gente terminar a nossa conversa, porque no atual governo, mas já anteriormente eu vinha reparando, né, em governos anteriores, quem cuida dos portais do governo federal, porque eu fico imaginando a responsabilidade
de empresas terceirizadas ou não, ou departamentos, né, na estrutura da máquina pública que cuidam de TI e que operam e administram os programas, os softwares, de tudo que existe na estrutura do governo, desde do SUS, da Previdência, até todos os ministérios, presidências, tudo agora com a internet, né? Esse advento tão fantástico. Mas eu fico tão cismada com a segurança nacional com relação a isso, porque de vez em quando, como aconteceu recentemente num órgão aí, acho que é INPq? Não. INPI? Não. CNPq. Ah, sim. O problema no CNPq. Invasões no TSE também. Eu acho que no CNPq foi mais o problema da máquina mesmo, né? Então, eu tenho preocupação, porque eu também já assisti muita coisa sobre as urnas eletrônicas e também acredito que você tenha participado disso, porque na época, em 2014, junto ao deputado João Almeida, ficamos lá insistindo, o PSDB tem que fazer uma auditoria. Eu não sabia que você tinha participado da auditoria. 2015, foi. Participei da auditoria das urnas. São seguras? Relativamente, né? Enquanto um seguro 99% nada é, né? O problema é o sistema em si de votação brasileira, não é só as urnas, né? O sistema de votação brasileira não é só a urna eletrônica. Você tem um banco de dados, você tem os cartórios. Então tem assim, 6 pessoas com o mesmo cara votando em 6 lugares diferentes. Morto votando, esse tipo de coisa tem, entendeu? Então, assim, compra de voto, todo mundo sabe disso. Acho que não é só você ter a urna eletrônica. A urna eletrônica pode ser super confiável. Acho que o problema, o erro do sistema aí, do negócio, é você focar muito lá no final, na urna eletrônica. Você tem tanto problema no sistema de votação brasileira que tem que ser resolvido, entendeu? Cartório eleitoral que não recebe, não dá baixa em certidão de óbito, entendeu? Em pleno século XXI, em pleno século XXI, já passamos 20 anos do apocalipse, a gente está depois do apocalipse e ainda não sabe como é que... Você chegou a mexer nas urnas lá em 2014? Cara, nunca deixaram eu mexer para valer nas urnas. Não? Não, nunca deixaram eu mexer para valer nas urnas. Já tentei 2 vezes, a revista Isto É, e não coisa, o pessoal só deixou a gente mexer nas urnas como se fosse votante. Então, assim, tem várias não conformidades. Eu acho que o relatório do PSDB é público, todo mundo pode ver, não é novidade. Agora, o sistema em si tem vários problemas. A votação no Brasil, como é compulsória, você tem que ter bastante mecanismos para dizer que realmente que o cara que está votando é aquele. Agora tem a biometria. Já é legal, mas, cara, alguém testa se tem meio 3... cabresto também, porque se você tem uma digital ali, e tudo hoje leva digital, no telefone, é fácil alguém saber que você votou, em quem você votou. Talvez. E a coisa que mais me intriga também, Vanderlei, é a questão dos computadores e do próprio sistema, Diebold, sei lá, Diebold, estrangeiro. E os computadores, agora o supercomputador é da Oracle, é estrangeiro. Para o sistema americano, eu estava no MIT, para o sistema americano, todas essas urnas foram testadas contra o sistema americano, não estou falando do sistema brasileiro. Todas elas foram reprovadas. Não teve nenhuma que foi aprovada pelo MIT. Então, assim, agora, para o sistema americano, não sei se para o brasileiro ele teve um resultado diferente. Agora, uma coisa importante é isso, o sistema brasileiro ele requer essa identificação. Eu não acredito, Marta, aqui é óbvio que existem vazamentos. Então, esses sistemas têm que ser muito bem monitorados, entendeu? Esses sistemas têm que ser muito bem monitorados. Os bugs também têm que ser corrigidos. Não adianta você ter um sistema Mega Power, comprar de uma empresa super Mega Power, só para ter quem culpar.
Claro. Só para ter que culpar depois. Entendeu? Ah, não, mas eu comprei o sistema da empresa tal, maior fornecedor de banco de dados do mundo. Então, assim, não adianta nada se o administrador do sistema foi competente. Não seguir a LGPD, entendeu? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não aplicar as medidas de segurança corretas. Então, assim, não adianta você ter um sistema super, ultra seguro se toda hora você descobre um bug diferente e você tem que corrigir. Entendeu? Eu francamente, assim, como eu te disse, nunca me deixaram olhar a urna. É que talvez tenha algum problema, talvez não, mas o sistema todo tem que ser analisado. Não é só pontualmente você falar de urna. Você tem que falar dos servidores, você tem que falar dos cartórios que enviam as informações para os servidores. Você tem que falar... Porra, eles não enviam... Eles enviam pontualmente, mas eles funcionam o ano inteiro. Entendeu? Uhum. E aí, será que eles recebem o dado correto das autoridades, das pessoas que morreram? Será que eu por exemplo, eu lá no interior de Goiás, por exemplo, um cara que nasceu, não tem certidão de nascimento, de repente aparece morto, será que o cara não cria uma certidão de nascimento e bota uma coisa? Será que eles testam se tem duas digitais iguais para duas pessoas diferentes? Entendeu? Com o que eles fazem para minimizar não a fraude na urna eletrônica, mas a fraude cartorial, o voto de cabresto. Isso é que no Brasil você tem compra de voto, você tem não sei o quê. Por mais que interessa se você tem um sistema eletrônico perfeito, se na ponta está tudo ferrado. Olha aí, presidente Bolsonaro, este é o Vanderlei Abreu. E eu já cansei de falar que, seja qual for o presidente, ele tem que entrar para prestar o serviço que ele sabe fazer nessa estrutura toda aí, porque não é brincadeira o currículo desse moço, não. E outra coisa, Vanderlei, com toda essa prestação de serviço que você deu durante um tempo gratuitamente para o Estado brasileiro, né, na Polícia Federal, no Ministério Público, blá, 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 você deve fazer muita falta. Eu falo como cidadã, contribuinte, eleitora, entendeu? Nós precisamos de exemplos como o seu, vocês que estão ouvindo tudo que ele está falando, mirem-se no exemplo dele, porque o Brasil precisa de jovens, de cérebros, e muitos estão escapulindo. Você mesmo recebeu um convite de uma grande empresa da internet, né, de busca. Tem vários, cara. Mais ou menos. Né? Posso dizer que talvez. Não, peraí. Você, Vanderlei, você recebeu um convite de uma empresa multinacional, transnacional de busca fora do Brasil e você não foi. Pelo menos por enquanto. Então, por favor, aqui eu faço um apelo às autoridades aí do Estado brasileiro, Forças Armadas, pelo amor de Deus. Olha isso aqui. E por falar nisso, né? Eu sei que você mandou um convite para mim, você foi homenageado, você recebeu uma medalha Tiradentes. Quantas honrarias você já recebeu? Algumas. Uma da Unesco, menção honrosa da Unesco, na medalha Niels Bohr. Ganhei a medalha Pedro Ernesto, que é a medalha do município do Rio de Janeiro, da Câmara de Deputados, da Câmara de Vereadores. A medalha Tiradentes, que é a maior honraria do Estado, né? Entre outros. Falta alguma? Falta um monte. Posso sugerir uma? Por favor, gente. Por favor. Ele merece. Medalha Pacificador. Do Pacificador seria um legal. Você gostaria? Gosto muito. Eu recebendo também. Então. Reconhecimento do Exército é sempre bom, né? Meu coração, meu sangue é verde oliva. O meu também. Você sabe que meu apelido
é Mulher Selva, né? Mulher Selva. É Mulher Selva. E foram militares do Exército e das Forças Armadas que me deram esse apelido. Por causa de uma entrevista que eu fiz aí com um ex-ministro, então eles me deram esse apelido. Mas, Vanderlei, eu estou tão feliz, viu? Eu fico imaginando o que seu filho sente. Será que ele sabe da importância? Não, o dia ele vai saber. Eu fico feliz em ser um exemplo para ele. E o filme? Ah, porque tem livro, tem filme. Eu tô lá. 2023 tá sendo produzido um filme da Operação Catedral. Da minha vida, mas o filme, o roteiro maior é da Operação Catedral. E a minha biografia sai ano que vem, em 2022, e o filme sai em 2023. O roteirista é o Victor Navas, que é o mesmo do Carandiru, Cazuza, 400 contra 1. Meu amigo. Muito competente. Oi, Vitor. E como é o nome do jornalista que está escrevendo seu livro? Alessandro Greco. Pois é. Muito. Estamos ansiosos, Vanderlei. Engenheiro extremamente competente. Além de jornalista, é um engenheiro extremamente competente. Eu conversei muito com ele. Vai sair pela Companhia das Letras. Faz parte da história dele, tá? Isso. Vocês vão comprar o livro. Qual é o título do livro? Não sei. Não tem faço ainda? Ideia. Não, nem filme. Mas porque vai sair ano que vem. Nós estamos decidindo. Estamos nas últimas páginas da biografia. E seu filho? Você tem tempo para brincar com seu filho? Bastante tempo? Tem bastante não, porque eu acho que ninguém tem bastante tempo hoje em dia. Mas eu adoro brincar com ele. Ele adora videogame, Roblox e coisas desse gênero. TV Escola. Você assiste TV Escola? Já assisti várias vezes. Adoro. Muito bom. Isso aí. Isso aí. Vanderlei Abreu. Agora tem uma empresa chamada Storm, que era o apelido dele quando ele hackeava Deus e o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei conversar com o Vanderlei Abreu. Vamos esperar ansiosamente aqui pela biografia, pelo filme, porque ele tem mais histórias, mas para a gente não se alongar, vamos interromper, mas ele vai voltar, não é isso, Vanderlei? Vamos voltar. Muito obrigada. Conte conosco.